Bom, eu ainda não pensei na intro, então eu vou começar cada vídeo de um jeito diferente. Oi, tudo bom? Como é que vai a vida? Como é que vai o papagaio, o gato, o cachorro, o peixe, o jacaré? Tá tudo bem os animais? Tá tudo bem a família? Espero que todo mundo esteja bem. Não sei se vocês são como eu, que ficam perdendo tempo no Twitter. Sério, não perco. Mas vi que muita gente tem falado sobre o antifascismo, tem se colocado como antifascista, mas acho que a maioria não sabe muito sobre, tirando a coisa mais óbvia que o antifascismo é uma oposição ao fascismo. Mas vamos à parte legal, que é ver a história da coisa e não só a discussão de Twitter e de Facebook, que acaba sendo muito chato, eu acho. Às vezes é legal também. Para começar, o antifascismo surgiu obviamente em resposta ao fascismo. Bom, é isso então, né? Tchau. Falando sério, o antifascismo surgiu na Itália na década de 1920 em resposta ao fascismo. Tem se discutido muito sobre a ligação entre o antifascismo e o comunismo, mas antes de falar nisso, eu vou explicar mais o cenário em si. Para começar, vamos pegar a definição de um dicionário do antifascismo, tá aí na tela. Então, tomando em conta essa definição, qualquer um pode se definir como antifascista, sem uma ligação prévia de algum outro movimento. Ok, mas uma coisa é o dicionário, outra coisa é o exemplo prático. Então vamos ver se na história existem exemplos disso, de pessoas que se encaixam nessa definição. Então vamos primeiro lá voltar na Itália fascista. As pessoas de oposição eram chamadas de antifascistas. Inclusive existia uma polícia chamada OVRA para caçar essa gente. Então aí já podemos ver um ponto que unificava qualquer oposição. Agora, dando outros relatos, existiu frentes liberais contra o fascismo, como por exemplo no caso dos nossos vizinhos, os argentinos, como demonstrado nesse artigo, onde diversos liberais argentinos lutavam contra o fascismo. Também existiu diversas regiões em muitos países para conversar e combater isso. Curiosamente, uma aconteceu no país que eu moro, no Uruguai, como mostra nesse artigo. Foi uma reunião para combater, para discutir o antifascismo. Inclusive, o Partido Comunista foi banido dessa reunião. Bom, então por poucos exemplos já podemos ver que não era uma preocupação apenas dos anarquistas e dos comunistas. Houveram mais grupos, como é os casos das Frente Amplas, ou Frente Populares, ou qualquer variação do tipo, que é quando vários grupos se juntam para combater um mesmo ideal. Bom, e um exemplo é o caso da Frente Popular da Espanha, que uniu todos os espectros da esquerda, inclusive até pegando partidos de centro, movimentos de centro. Também existiu o movimento Frente de Ferro, movimento na Alemanha anticomunista, antifascista e antimonarquista. Também tem outros exemplos, como é o caso da milícia alemã, que eu não vou tentar pronunciar, nunca vi ninguém falando, então fica escrito. Ou melhor, eu boto o Google para pronunciar. Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, que lutava contra o comunismo, mas também contra o fascismo. Era uma união de partidos social-democratas, partido de centro e o partido alemão. Também houveram exemplos de revistas, como é o caso da revista argentina Orden Cristiano, que se opunha ao fascismo dentro do espectro liberal cristão. Obviamente, em muitos outros casos, podia fazer um vídeo inteiro citando isso, mas eu vou citar mais um, que é uma pessoa que eu gosto, que é o Mark Bloch, que é o pai da nova história. A galera que cursa história conhece bem ele. Ele se opunha ao fascismo, mas também aos movimentos comunistas. Inclusive o Mark Bloch foi morto por nazistas, né? Já que ele, sendo historiador, mesmo assim ele decidiu ir para a guerra para lutar contra os nazistas. Ele fazia parte de uma frente francesa que uniu muitos grupos em prol do antifascismo. Agora vamos chegar na parte no âmbito dos comunistas, dos anarquistas e também da bandeira. Desde o princípio, movimentos, principalmente comunistas e anarquistas, se opuseram ao fascismo por motivos óbvios. Inclusive podemos ver que existem mais exemplos de comunistas e anarquistas contra o fascismo. Em 1921 foi criada uma organização antifascista chamada de Arditi del Popolo. O símbolo era justamente o machado cortando o símbolo do fascismo, que é o face. Para quem não sabe, esse é o símbolo do fascismo, esse era o símbolo dessa frente antifascista. Tá dando aquele pulinho histórico bacana, vamos para 1932 e já começamos a chegar no símbolo que se usa atualmente. Aquele símbolo foi usado pelo Partido Alemão Comunista, que é esse símbolo aí, que é bastante parecido com as duas bandeirinhas atuais que se usam. Acredita-se que só próximo de 1970 que foi mudado a segunda bandeira para a cor preta, chegando no símbolo atual. Geralmente esses movimentos mais comunistas e anarquistas que são chamados de antifas, talvez até para diferenciar um pouco, mas é difícil essa diferença, porque tecnicamente antifas é uma abreviação de antifascismo, não é um nome próprio. Então tanto a bandeira quanto esses movimentos, os antifas e boa parte dos movimentos antifascistas são de vertentes comunistas e anarquistas. Então não se pode também tirar o mérito histórico do papel do comunismo e do anarquismo em prol de combater
combater a frente fascista. Porém, acredito que não podemos limitar o antifascismo apenas a essa vertente, porque aí ficaria antifascista apenas aquelas pessoas dentro desse espectro, principalmente considerando que existem exemplos históricos que se opunham ao fascismo, porém não eram partes desses grupos, e atualmente mais ainda, principalmente com esses grupos um pouco embaixo. O que pode sim discutir é essa questão da bandeira, da deturpação desse movimento, para remover o viés comunista e anarquista dele, para colocar um viés atual. É uma coisa que historicamente acontece muito, por mais que você pode não concordar, mas é uma coisa meio que difícil de evitar. Então é muito possível que essa bandeira atualmente seja totalmente desligada desses movimentos originais por causa do movimento atual. Então é isso, o vídeo chegou ao fim, espero que tenham gostado. Se gostaram, cliquem no gostei, comentem aí embaixo, se inscrevam no canal, eu vou tentar lançar vídeo toda semana. É isso, tchau!